Nesta edição, o que esperar do infame STF, a vergonha mundial, nos próximos 2 anos com o sinistro Luiz Fux? A resposta brasileira à campanha mundial de difamação do governo por causa da floresta amazônica. Continua a picaretagem em torno do número de mortos na pandemia de matéria plástica. Olá, eu sou Cláudio Lessa, falando de Brasília. O sinistro Luiz Fux e suas madeixas artificiais tomaram posse hoje na presidência do infame Supremo Tribunal da Farsa, a vergonha mundial. Ele fica no cargo pelos próximos 2 anos, substituindo o amigo do amigo de meu pai, Dias Mefistófele. A suprema oxigenada sinistra Rosa Weber vai ocupar a vice-presidência. Segundo se informa, Fux pretende ter uma gestão mais tranquila e discreta do que o antecessor, com o que ele chama de mais magistratura e menos política. No entanto, as pendências do Supremo Tribunal da Fraude são problemáticas e nem um pouco discretas. Entre elas, a questão de o ICMS integrar ou não a base de cálculo do PIS e COFINS. O próprio STF já disse que não, mas a Receita Federal discorda, dizendo que isso pode custar cerca de 250 bilhões de reais. Há também a questão sobre ser crime a posse de drogas para consumo, que está para julgamento há vários anos. Na fila estão também os casos relacionados ao combate à corrupção e à eventual volta da prisão em segunda instância. Ou seja, a cada mergulho, um flash. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou de surpresa ao plenário do infame STF na sessão de despedida de Mefistófele. Com toda a educação, Bolsonaro aproveitou a oportunidade para dar uma suave, mas certeira canelada nos 11 urubus togados, que a todo momento se arvoram em todo-poderosos sem ter o respaldo da população. Uma população que hoje, em sua esmagadora maioria, está plenamente convencida de que o STF é, de fato, a vergonha mundial. Veja o que Bolsonaro disse. Consulto ao senhor presidente da República se gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República, e eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. E para emendar este assunto com algo mais leve, veja este vídeo, uma montagem muito bem feita que circula pela internet. Que horas tem? Meia-noite em ponto. Muito bom. Chegou a hora das perguntas. Eu sou Carmen Lúcia, vampira brasileira. Por quê? O exército brasileiro está na Amazônia. Porque tem médico e enfermeiro nos hospitais. Porque tem areia nas praias. Porque o céu é azul. Dá 0 pra ela. Porque a noite é noite, e dia é dia.
Cuidado! Você que está rindo. Eu sei o seu endereço, seu telefone. Eu sei onde você trabalha. Eu posso dar uma busca e apreensão. Como você sabe, movimentos ambientalistas estrangeiros que recebem um suporte da esquerdopatia do Fazendão lançaram uma campanha mundial da qual eu já falei aqui, chamada Defund Bolsonaro, ou Desfinancie Bolsonaro, cujo ponta de lança é um ator cretinoidezinho de Hollywood chamado Leonardo DiCaprio. Esse imbecil já foi devidamente colocado no lugar dele pelo vice-presidente Hamilton Mourão há alguns dias, depois de palpitar sobre a Amazônia. Mourão chamou DiCaprio para marchar durante 8 horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí, um convite que o desocupado, claro, não respondeu. No entanto, o mesmo Bocó agora resolveu criticar o presidente Bolsonaro por causa de supostas queimadas na floresta e acabou levando uma bela invertida do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que o desafiou a botar o dinheiro dele na floresta em vez de apenas criticar. Em inglês, para que DiCaprio compreendesse perfeitamente, Ricardo Salles disparou um tweet dizendo, abre aspas, "Caro Léo DiCaprio, o Brasil está lançando o projeto de preservação Adote um Parque, que permite a você ou qualquer outra empresa ou indivíduo escolher um dos 132 parques da Amazônia e patrociná-lo diretamente, a 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde está a sua boca?" Fecha aspas. Além disso, a Associação de Criadores do Pará lançou um vídeo em inglês para que o atorzinho ignorante entenda o que está sendo dito e para responder à campanha de difamação internacional que ele está estrelando, em que a certa altura diz, abre aspas, "Você está sentindo o cheiro de fumaça? Claro que não, pois a Amazônia não está queimando novamente." Fecha aspas. A abjeta proposta de emenda constitucional 33 de 2020 foi publicada. O objetivo dela é permitir a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Botafogo Maia, e do Senado, Davi Batoré Alcolumbre, na mesma legislatura. O site E-Cidadania, que promove enquetes sobre os projetos que tramitam no Senado, abriu consulta popular sobre a questão e levou o chumbo logo de cara. Apenas 30 a favor e quase 2.000 contra a má ideia. O resultado aí do lado, com os números miudinhos, quase ilegíveis, foi tirado de uma notícia publicada na internet. Quando eu fui ao site para ver e capturar números mais atualizados, surpresa, o site está fora do ar, supostamente para corrigir a descrição do projeto e a autoria das proposições. Você sabe, muito conveniente. Mas nem tudo que vem do Senado é ruim. O Senado aprovou um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro e que agora segue para a assinatura do presidente da República. O cadastro será montado a partir da cooperação entre a União, estados e municípios. O cadastro deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: características físicas do criminoso, impressões digitais, perfil genético, ou seja, o DNA, fotos e endereço residencial. Em caso de liberdade condicional, o cadastro também terá os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas durante esse período. Só em 2018 foram registrados mais de 66 mil estupros no Fazendão, uma média de 180 por dia. Pior ainda, mais da metade das vítimas tem menos de 13 anos de idade. E agora a cruel novidade da politicagem canalha de 2020. Candidatos usando moradores de rua cenográficos para driblarem o nojo que eles sentem pelo povão sujo, desdentado, desgrenhado, esfomeado, drogado, fedorento e, sobretudo, necessitado. Vou me concentrar numa só figura, embora você deva estar ciente de que há várias outras figurinhas fazendo a mesma coisa. Esta foto do desgovernador Joãozinho Tranca-Rua, o está por todo lado.
Ele está agachado ao lado de um homem que finge ser morador de rua, usando sandálias havaianas novinhas, tem as unhas bem limpas, a barba bem aparada, a pele e o cotovelo não apresentam aquele cascão característico de quem vive na dureza, e até o cobertor é 0 quilômetro. Se você não sabe, fique sabendo. Existem agências que montam grupos de figurantes vestidos de moradores de rua especificamente para essa atividade, fazer fotos e vídeos com políticos em campanha. Pesquise pela internet e você vai ver muito mais. Na guerra contra a empulhação de matéria plástica dessa peste chinesa, vou enfrentar, por sugestão de um telespectador, o Péricles, a continuação da picaretagem do número de mortos. No placar da Olimpíada da Morte, a extrema imprensa diz que no dia 9 morreram mais 1.000 pessoas. Mas vamos com calma. O portal da Transparência do Registro Civil diz que apenas 105 pessoas morreram e que a tal média móvel, que não passa de uma pegadinha matemática desenvolvida por alguém bastante conhecido para enrolar o distinto público, está em 323. E aí eu pergunto para você, o que essa gente está fazendo com o restante dos corpos? Jogando no mar? Incinerando? A picaretagem não para. E por falar em picaretagem desses canalhas, vem outra pergunta, desta vez direcionada especificamente para a turminha do Fique em Casa. Vocês estão reclamando do preço da comida? Os alimentos ficaram muito caros de uma hora para outra? Certamente vocês devem se lembrar que a frase usada por vocês era, abre aspas, fecha tudo, a economia a gente vê depois, fecha aspas. Pois é, o depois chegou, o depois é agora. Se tivessem usado de bom senso e se tivessem mantido as coisas funcionando, mesmo precariamente, a gente não estaria nesta situação. Simples assim. Agora é hora de chorar na cama, que é o lugar quente. A propósito, o presidente voltou a dizer que não vai resolver o problema da economia e da alta de preços dos alimentos com um canetaço. Ao mesmo tempo, com as praias cheias e a total desmoralização dessa invencionice barata de quarentena, os cientistas afirmam que o sol do meio-dia é extremamente eficaz na erradicação da peste chinesa. Segundo o estudo, o sol mata o vírus chinês em 34 minutos. Em outras palavras, quem determinou essa prisão domiciliar queria um genocídio. Portanto, o Fica em Casa é comprovadamente uma fraude e os criminosos que inventaram de obrigar a população a fazer isso devem ser presos imediatamente. Você já ouviu falar num sujeito chamado Átila Yamarino, certo? Eu já falei dele aqui antes. Esse indivíduo, um pseudo-biólogo metido a youtuber, foi um dos primeiros disseminadores de fake news e material destinado a aterrorizar a população, quando disse que até o fim de agosto 1 milhão de pessoas morreriam por causa da peste chinesa. Esse tal de Yamarino, apesar dos antecedentes, virou garoto propaganda do inútil Tribunal Superior Eleitoral, a convite do sinistro Lulu Bandeja. Pois bem, veja o nível da figurinha num tweet de 26 de março deste ano. Não dá nem para comentar. Mas é desse tipo de gente que Lulu Bandeja gosta e promove. Portanto, fazer o quê, não é mesmo? Notícias de bastidores dão conta de que o desgoverno do Distrito Federal está nas cordas. Inganês Cerveró Rocha está vendo todo mundo que está perto dele ser preso ou ser alvo de mandados de busca e apreensão por parte da Justiça. Nas últimas semanas, o ex-secretário de Saúde foi preso com mais 5 pessoas. O secretário de Mobilidade está enrolado com desvios no DENIT. O procurador do Distrito Federal e presidente da Companhia de Água e Esgotos, a CAESB, está na mira do juiz Marcelo Bretas. O ex-chefe da Casa Civil, Valdetário Monteiro, foi alvo da Polícia Civil do DF. O ex-secretário de Educação está envolvido com fraude na merenda escolar. E isto, segundo quem acompanha o desenrolar dos acontecimentos, é apenas a ponta do iceberg. Mais operações devem ocorrer nos próximos dias, envolvendo gente ligada a Inganês Cerveró Rocha e ao senador piauiense Ciro Nogueira, criticado por transformar o DF num balcão de negócios dele. Para alguns, a melhor saída seria a renúncia do desgovernador,
para evitar que ele acabe saindo algemado junto com o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Os dois já são réus em processo de improbidade que corre no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Para outros, Inganês deve mostrar que é macho e demitir todos os picaretas que os cercam, e que não são poucos. Mas o jeito é esperar pelas cenas dos próximos capítulos na cidade da Terra Vermelha. Lá na Cidade Maravilhosa, o prefeito Marcelo Crivella foi alvo da polícia num inquérito que apura corrupção na prefeitura, o suposto QG da propina. Crivella teve um celular dele apreendido quando a polícia foi na casa dele e no gabinete dele na prefeitura. A ação policial é um desdobramento de investigações que começaram com a delação do doleiro Sérgio Misrai, preso pela Operação Câmbio Desligo. Além de Crivella, o MP fluminense investiga Eduardo Lopes, ex-senador do Partido Republicanos, e Mauro Macedo, tesoureiro da campanha de Crivella. Tutti buona gente. E mais uma coisinha. O fazendão, que pune Deltan Dallagnol numa ação a pedido do crápula Renan Canalheiros, ainda tem muito chão pela frente até poder ser considerado um país. Até a próxima.